Olá pessoal, bem-vindos a mais um dia de campo de geologia e geofísica aqui em Madrid, no coração do grupo Ortles Cevedale, nos Alpes italianos. Lá tem uma ovelha lá em cima, aquele pontinho preto. Mas enfim, para nós cientistas da Terra, este lugar é uma janela tectônica espetacular. O que nós temos exposto aqui não é apenas rocha, é o registro de forças planetárias brutais. Hoje eu quero começar com uma pergunta que parece loucura. Imagine que você sabia que a rocha do topo dessa montanha, hoje a quase 3.000 metros de altitude, já esteve sepultada a mais de 15 quilômetros no interior da Terra? E então, para entender um pouco o funcionamento desse, digamos, elevador tectônico e a anatomia de Madrid, dessa formação rochosa de Madrid, a gente precisa entender o processo numa escala de tempo diferente. Então a gente precisa voltar dezenas de milhões de anos no tempo geológico. Geologicamente, Madrid faz parte do chamado domínio austro-alpino. Isso significa que essas rochas pertenciam originalmente à margem da placa tectônica adriática, que é uma ramificação da grande placa africana. Então imagine um sanduíche sendo esmagado de lado pelas suas duas mãos. Foi assim o que aconteceu, mais ou menos, né? Quando a África colidiu de frente com a Eurásia, o antigo Oceano Tétis que ficava entre eles foi fechado. Aí, com a violência do impacto, fatias gigantescas da crosta terrestre começaram a se quebrar e subir umas sobre as outras. Nesse empilhamento, as rochas que estavam na superfície foram literalmente engolidas, sepultadas rumo ao manto da Terra. Elas foram parar no fundo desse sanduíche tectônico e foi lá embaixo, sob o peso esmagador de quilômetros de rocha e sob, digamos, o calor infernal do planeta, do interior do planeta, que essas rochas foram cozidas. Coisa absurda. E o resultado desse cozimento de alta pressão está bem aqui, na minha frente. As rochas predominantemente são rochas metamórficas, especificamente gneisses e xistos, micaxistos. E observem o alinhamento desses cristais. Ali em cima ainda dava para ver outros mais perfeitos ainda, que são como folhas de micas misturadas com quartzo e feldspato. Então, sob o estresse tectônico direcionado, esses minerais recristalizaram e se alinharam perpendicularmente à força da pressão. E é isso que cria essa textura planar. Veja algumas texturas planares ali, ou também aqui, que a gente chama de foliação metamórfica ou xistosidade. É como se a rocha tivesse sido impressa em páginas de livro fechado, mas se elas foram enterradas tão fundo, como é que eu estou tocando nelas aqui em cima hoje? Aí entra o chamado soerguimento, que acontece por dois motivos fantásticos. O primeiro é a isostasia.
A crosta da Terra flutua sobre o manto, que está abaixo dela, exatamente como um iceberg flutua na água, como as rochas da crosta são mais leves que o manto. Quando a colisão esmagou tudo, criou-se uma raiz profunda, mas a física não deixa barato, né? E empurra de volta, de volta para cima. Então a Terra teima em subir o que é leve. O segundo motivo é o alívio de carga. Pense como um colchão de molas. Se você tira o peso de cima, a mola empurra o colchão de volta. Dá uma pausa aqui. Voltando aqui, a gente teve que parar porque teve uma chuva repentina, então a estrada acabou sendo destruída. Mas enfim, voltando, o segundo motivo, a gente vai ter que descer a pé. O que eu falei foi pra gente pensar como se fosse um colchão de molas. Então, se você tira o peso de cima, a mola empurra o colchão de volta para a posição original. Aí nas montanhas, o que tira o peso é a erosão. E aqui em Madricho, nós vemos esse resultado dessa destruição bem na nossa frente. Olhem para todos esses detritos acumulados, com essas rochas metamórficas possuem planos de foliação e fraturas tectônicas bem marcadas. Elas têm muitas zonas de fraquezas, e nas altitudes elevadas aqui dos Alpes, a água do degelo penetra nessas fendas durante o dia e congela à noite. E o gelo se expande e age como uma cunha de ferro. Esse processo chama gelifração ou crioclastia, o movimento de massas aqui por processos gravitacionais. Mas enfim, a rocha literalmente desaba, esfacela e despenca. Ai. E aqui formam os depósitos que a gente chama de colúvio. E ao remover continuamente essas toneladas de detritos do topo da erosão, deixa a montanha mais leve, fazendo com que o elevador tectônico empurre o subsolo profundo ainda mais para cima. É o clima agindo como uma navalha, descascando a montanha. Então, decifrar Madricho é entender que essas rochas são sobreviventes de uma viagem de ida e volta. Ao inferno da crosta terrestre. Porque elas foram literalmente cozidas nas profundezas e reerguidas. E aliás, ainda estão sendo reerguidas pelas forças físicas do planeta. E agora estão sendo esculpidas também pelo clima, né? Gerando esse mar de detritos que redesenha o vale. A geologia nos permite ler a Terra em uma escala de tempo que faz a história humana parecer um piscar de olhos, como se fosse uma brincadeira mesmo. Lá, isso que a gente já veio mais lá de cima. Infelizmente os carros tiveram que ficar lá. E amanhã a gente volta para fazer a geofísica, com parte dos equipamentos também de elétrica para o estudo de permafrost. Olha que coisa
maravilhosa. Então, vamos ver quantos minutos a gente vai ter que caminhar até chegar ao centro habitado lá embaixo. Olha o grande processo erosivo que tem lá. Lá em cima estava difícil de respirar. Aqui já está mais tranquilo. Vão ser 5 dias de aquisição. A gente vai fazer um processo diferente de aquisição, porque geralmente a gente faz o full waiver com sistema gerador de corrente TPIX 6000, e dessa vez a gente vai utilizar 2 Ciscal Terra para mandar corrente e também medir a diferença de potencial, e utilizar também os caixas full waivers como registradores contínuos. Então são 2 sistemas integrados, bem interessantes na realidade o que a gente vai estar fazendo. Formou até uma cascatinha. É bem perigosinho ali embaixo, né? A gente tava acima daquele monte lá, só que faz uma volta tremenda. Isso durante o inverno aqui, eles fazem pista de esqui. Mas agora só restaram mesmo que tá com o degelo, né? Bem perigoso. Essa chuva foi de improviso, assim. A gente já lá em cima já não conseguiu passar. Aí encontramos outro percurso, fizemos outro percurso. Mas agora não teve como. Os carros tiveram que ficar lá. Parece perto, mas é bem longe daqui de onde eu estou, viu? Esse faz parte de um projeto Frostine que a gente tem de permafrost. Isso aqui é bem perigoso também. Difícil, né? Já que nós estamos aqui, Ratinho. Só que eu tô mesmo a casa entrando. E depois de 3h30 de caminhada, ainda faltam mais 40 minutos para chegar lá no centro habitado. Aqui tem um carro, o outro carro ficou lá em cima, porque tiveram várias estradas quebradas. Então, infelizmente amanhã vai ter que voltar talvez com outro sistema e deixar a máquina aí e vamos ver para ver se faz o campo. Aí depois de 4 horas de caminhada, aí os bombeiros vieram buscar a gente teve que deixar o carro lá em cima porque as estradas da descida de Mandritio estavam todas derrubadas. Vamos ver o que vai fazer agora amanhã para fazer a aquisição geofísica. Por aqui não se passa, né? A gente está ilhado.
lá em cima não se vê nada, mas é bem longe. Pronto, eu já tô no outro lado. Agora ali o corpo de bombeiros. Agora os outros colegas ainda estão vindo de lá. Aí aquela máquina de patrulha ali trouxe a gente. Eu vim na cabine com o motorista. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bombeiros. Pronto, meia-noite. A gente tava lá fazendo aquisição. Bem longe. Agora já estamos chegando na cidade. Foi uma aventura e tanta hoje. Aí talvez amanhã a gente volte de novo às 9 horas. E é assim que termina um dia de aquisição de geofísica e geologia. Tem aquela igreja ali, termina com ela.